Vejam, é um contexto totalmente distinto. E nós temos também uma dificuldade muito grande para trabalhar com dignidade da pessoa humana. Quer que eu prove para vocês? Vocês acham que o nosso sistema a gente aplica o princípio da dignidade humana? Quer que eu dê um exemplo para vocês? Vou contar um caso fictício. Agora melhorou. A partir de julho de 2014 melhorou, mas esse caso, eu adoro contar esse caso, eu adoro esse caso. É uma fábula que eu conto do direito. Imagine, e tem a ver com a Constituição Federal também, todo mundo concorda que a dignidade da pessoa humana é considerado o princípio mais relevante da Constituição? Imagina, eu estou lá no meu escritório, chegam dois clientes, dois possíveis clientes. Aí um chega para mim e fala assim, isso até julho de 2014, isso mudou, tá? E ele chega para mim e fala assim, doutor Mazei, a casa caiu. Aí eu pergunto, entraram com uma ação demolitória? Ele falou, não, doutor, descobriram que eu planto maconha na minha propriedade rural. O que vai acontecer comigo? Eu falei, ó, além de você ser preso, provavelmente você vai ser preso, você vai perder a sua propriedade, você vai ser expropriado, sem indenização. Vocês concordam comigo ou não concordam? Todo mundo concorda? Artigo 243 da Constituição Federal, não é isso? Falei, não tenho muito o que fazer. Pô, mas não tem nenhuma saída para eu tentar uma defesa contra a minha propriedade? Eu falei, mas você plantava maconha? Doutor, cheio de maconha lá. É da boa, mas estava cheia. Falei, não, tudo bem, então você vai atender aqui meu vizinho e tal. Aí vem o vizinho dele, doutor, a casa caiu para mim também. Eu falei, mas se eu plantar maconha, coca? Não. Falei, mas tem certeza? O que você plantava lá? Mamão e melão. Você não colocava nada nesse mamão e nesse melão? Não, doutor. Mas por que a casa caiu? Doutor, porque eu não tinha empregado, eu só tinha escravo. Eu tinha uma paixão para aquela novela, Escravizaura. Eu me achava o Leôncio. Tinha até um poste lá. E começou a dar dinheiro, e eu comecei a fazer, até vender escravo lá. Fazia leilão de escravo na minha propriedade. Doutor, o que vai acontecer comigo? Você vai ser preso. Não, doutor, estou preocupado com a minha propriedade. Falei, olha, para você perder sua propriedade, o Estado vai ter que te indenizar. Fazendo o paralelo entre função social da propriedade e dignidade da pessoa humana, o que é pior, plantar maconha ou ter escravo? Só que até julho de 2014, até a emenda 81, que alterou o artigo 243, só perdia terra quem plantava maconha, agora não. Vejam quanto tempo a gente demorou para fazer essa compreensão. Mas eu sou um advogado nato. O que eu mandei fazer na hora? O que eu mandei fazer, Silvio? Volta o primeiro cara, já tem a tese de defesa, qual que é? Tem maconha, mas quem plantou foram seus escravos. É absurdo pensar isso, mas era o quê? No mínimo defensável. Volto a dizer, nós aplicamos a dignidade da pessoa humana ou nós temos uma ideia de dignidade da pessoa humana de pobre coitado, de devedor, ou a dignidade da pessoa humana é um conceito muito mais amplo? Muito mais amplo. Então, nós vamos ter que entender agora o que é a dignidade da pessoa humana. E aí eu fiz uma brincadeira aqui com o amigo Wilson aqui. Vocês querem ver uma coisa? O sujeito hoje, ele executa, vou dar um exemplo para vocês, ele executa, às vezes, uma verba. Eu advoguei, não posso falar o nome, advoguei, não fiz um parecer, vou falar aqui, o meu contrato diz isso, fiz um parecer para um jogador de futebol aqui de São Paulo, que ele tinha uma execução, ok? Tinha uma execução contra ele, de execução de alimentos, de R$820 mil. E ele foi preso porque ele não pagou R$820 mil, porque era considerada verba alimentar. Aí eu falei, mas então somaram. Então, quando eu fiz as contas lá, do jeito que era o troço maluco, isso era um parecer, não era advogado e tal. Os R$820 mil, você sabe o que era? Eram 3 prestações dele atrasadas, mais férias, não sei o que e tal. Então, em tese,
não estava nem errado. Mas eu pergunto a vocês, alguém precisa de 820 mil reais para se alimentar? Ou eu tenho que rever esse conceito também? Hoje, um grande dogma que a gente tem, o sujeito chega com uma ação trabalhista, por exemplo, falei isso lá no TRT, todo mundo ficou chocado, o sujeito às vezes entra com uma ação trabalhista de 900 mil reais, e isso tem uma penhora, por exemplo, em cima, vejam, olha que interessante isso, já pensando aqui no banco, o sujeito vai lá e penhora 900 mil reais, ok? Aí a hipoteca, tem a hipoteca lá do banco, e aquela hipoteca que fez circular dinheiro e tal, e ele fala, não, eu tenho preferência de 900 mil reais, porque minha verba é o quê? Alimentar, não é isso que fala? Mas aí você pergunta, você precisa de 900 mil reais para se alimentar? Ou essa preferência excepcional, ela tem um sentido de ser? A dignidade da pessoa humana. Será que eu não tenho que limitar este montante? Vejam, e aí já olhando para o banco, a abertura que o novo CPC dá. Porque, na verdade, é uma noção muito mais ampla, artigo 1º de quê? Os valores constitucionais. O valor constitucional que eu tenho que levar em consideração não é só a dignidade da pessoa humana, mas também o quê? A função social da propriedade, porque aquela propriedade propiciou o quê? A circulação de riqueza, emprego. E será que por conta de uma pessoa, então, ele tem direito a receber na frente de todo mundo, na frente do credor, que gerou toda aquela situação? O sistema permite outra interpretação ou não permite outra interpretação? Nós conversamos isso no café hoje. O sistema é outro ou o sistema é igual? Posso dizer até mais, o sistema até é igual, porque isso vem da Constituição, mas o que o Código fala, como aquele desembargador disse? Um tapa na nossa cara. Nesse livro aqui que eu vou sortear para vocês, tem uma parte, eu sou vários autores, eu sou um dos autores, o tópico que eu escrevo é assim, o dogma da não limitação da verba alimentar. Será que o novo CPC aceita isso? Eu digo peremptoriamente que não. Mas com essas ideias aqui. Não com achismo, mas com o que está lá no artigo 8º. Vejam com o que eu falei aqui agora, vê se não dá para puxar o artigo 8º. Eu dou outros elementos e tal, seria um tema só para isso, mas vou ler o artigo 8º aqui, ó, que ainda que não tem uma redação muito boa, tal, mas vamos lá. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais à exigência do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Resguardar 800 mil reais, 900 mil reais por uma ação e deixar tudo o resto cair, é proporcional ou exacerba, consegui falar? Estava com medo de falar essa palavra. A dignidade da pessoa humana. Vejam as ferramentas que nós podemos trabalhar. Bom, eficiência, então, olha que paralelo legal, e dignidade da pessoa humana, com o artigo 1º. CPC como eixo. Eu estou no 7, não é isso? Gente, se tiver alguma das coisas aqui dos mandamentos que não compreenderam, é melhor interromper logo agora, tá? Porque senão vai ser igual Moisés, vocês vão sair daqui e vão matar alguém ali. Não matarás, não desejará a mulher do próximo, né? Pelo menos sem óculos escuros. Né? Amigo, você pode desejar a mulher do próximo, né? No seu íntimo, você não pode ter, ele falou assim, a boa-fé objetiva você pode desejar, você não pode ter atos concretos. O CPC como eixo, artigo 15, isso é muito interessante. Olha o que o artigo 15 do novo CPC fala. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais trabalhistas ou administrativos, as disposições desse código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Meus caros, se vocês lerem o artigo 15, o 8º, o CPC, por que ele é um eixo? Ele foi feito com uma ideia, e ainda mais que ele é orgânico, para ele ser aplicado o quê? Em tudo, desde que haja omissão e o quê? Compatibilidade. O que os juízes do trabalho estão
tendo pesadelos. Porque, vejam, tem situações agora que a gente acomodou e a gente aceitou, igual essa questão do contraditório como ação e reação, que vão ter que ser revistas. Você consegue imaginar, e isso é feito hoje na Justiça do Trabalho, com todo respeito, e eu fui até meio duro com os juízes, tenho sido meio duro com os juízes do trabalho, com muita educação, mas duro. Vocês conseguem imaginar uma ação de desconsideração da personalidade jurídica feita de ofício? O juiz pode determinar a citação de alguém de ofício? Aonde é que está escrito isso, gente? Pelo amor de Deus. Apesar desse nome incidente de desconsideração, isso não é incidente, isso é uma ação. É uma ação incidental que você visa o quê? Ampliar o título. Tanto é que o Código de Processo Civil é claro que ele fala o quê? Que a parte será citada. Aí, eu fico assim, rezando para um juiz falar isso, aqui um juiz chegou para mim e falou, mas se a gente não chegar junto, olha que palavra linda, frase maravilhosa, técnica, né? Se a gente chegar junto do sócio, ninguém paga. Quando ele falou isso, me deu aquele prazer, desculpe as meninas especialmente, quase orgásmico de novo. E eu falei, rapaz, você sabia que esse é o mesmo argumento que os delegados falavam na Constituição de 88, quanto à participação do Ministério Público nos inquéritos? Mas, doutor, com o Ministério Público eu não vou poder chegar junto. Porque como é que eram feitos os inquéritos até 88? Com um delegado o quê? Chegando junto. Aí eu cheguei para o juiz e falei, o senhor vai me desculpar, o senhor parece, e eles se acham muito democratas, não todos, e boa parte tem entendido isso. Porque o maior ditador é aquele que se acha democrata. Como, por exemplo, Fidel, né, fala o seguinte, eu sou tão bom que não pode entrar ninguém no meu lugar, porque vai prejudicar o que eu estou fazendo. Então o juiz ele se acha tão democrata, fala, não, se eu perder isso, os nossos avanços, o que o delegado falava? Não, se eu fizer isso, a bandidada vai estar toda na rua. É entender que a gente está dentro de um modelo quê? Democrático. E vejam que isso não é tão complicado, porque olha só, se a desconsideração da personalidade jurídica é uma ação, e aqui está claro que é uma ação, embora com o nome de incidente. Vou fazer uma pergunta para os senhores, como é que é o nome do colega aqui que está sentado aqui atrás da bolsa verde aí? Alaí? A tutela antecipada, a tutela antecipada de um modo geral, ela pode ser concedida em qualquer ação? Pode ou não pode? Se a desconsideração da personalidade jurídica, ela é uma ação, cabe ou não cabe tutela antecipada? Cabe. Só que para poder caber, o que vai ter que acontecer? Eu tenho que provar o quê? Os requisitos. Ou seja, que é um mínimo de fato que justifique, no sentido de direito material, e um perículo in mora. Imagine, só para vocês terem uma ideia, eu sou advogado de um shopping, lá no Espírito Santo, um dos maiores shoppings, que é uma sociedade limitada. Ok? Você imagina conversando com o juiz, até o cara entender isso. O que é melhor? Digamos que o shopping não pagou, deu um bem. Aí o que o juiz do trabalho chegava e fazia? Desconsidero e entra na figura do sócio. Por si só. Sem ouvir o sócio, né? Isso resolve o problema? Eu falei, rapaz, até um sujeito lá que é amigo meu, juiz de trabalho, falei, você quer criar um problema então? Notifica a CIA e fala para a CIA não pagar o shopping, para depositar o dinheiro aqui. Isso é mais eficiente que desconsiderar a personalidade jurídica? Aí ele ficou assim, Eu falei, você mandou citar uma outra pessoa que não tem nada a ver com isso? Aí ele falou assim, não. Eu falei, então, bicho, você virou delegado, cara. Você gosta de... Aí eu peço a palavra da Justiça do Trabalho, eu adorei agora. Você quer chegar junto. Você quer dizer que você tem o quê? Força. Mas isso se admite num processo democrático? A força contra essa noção que a gente tem? Bom,
Então, isso vai ser aplicado, e na fase de execução fiscal, enfim, todos os pontos. Estou acabando aqui já. Negócio jurídico processual atípico. O que é negócio jurídico processual? Vocês sabem, já ouviram falar nisso? Isso é um dos temas da ordem aí. Quem são os advogados aqui que fazem justiça do trabalho? Rapaz, todo mundo fica com vergonha, né, rapaz? Tem que ter, rapaz, justiça do trabalho tem várias técnicas. Quando você fala, sabe que é engraçado? Não vai ter aqui, provavelmente. Você fala assim, alguém aqui é advogado de direito de família? Aí o cara faz bem assim, ó. Como se fosse uma coisa menos nobre. O que é um negócio jurídico processual? Está no artigo 190. Eu vou ler para vocês entenderem. Isso aqui, ó, vocês têm que fazer um curso só sobre isso. Fica até a sugestão aí. Pegar assim, uns 4 dias só sobre estudar só negócio jurídico processual. Artigo 190. Versando o processo sob direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento. Opa! Negócio jurídico processual. As partes podem o quê? Mudar o procedimento, para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-se aplicação somente nos casos de nulidade ou inserção abusiva em contrato de adesão ou em alguma parte que se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Você já tinha ouvido falar nesse dispositivo? Negócio jurídico processual? Notem que ele tem um detalhe aqui que ele fala só. As partes podem fazer isso antes ou durante o processo. Eu tenho certeza que vocês já viram algum negócio jurídico processual típico. O que é cláusula de eleição? O que você faz na cláusula de eleição? O que as partes de comum acordo fazem na cláusula de eleição? Estabelece o quê? O foro. Vocês não estão negociando nada no processo ou vocês estão negociando a competência? Isso já é um negócio jurídico processual o quê? Típico. Hipoteca. A hipoteca não é um negócio jurídico em certa parte processual, não? O que você faz com a hipoteca, entre outras palavras? A hipoteca em si. A hipoteca ela prevê qual que é a taxa de juros, isso tudo. A hipoteca, na verdade, está ligada a uma ideia de preferência de um bem, falando assim, ó, se tiver uma execução, o bem já é esse. As partes não negociam sobre isso, não? Tanto que vocês no banco, quando a parte apresenta o bem, você fala, não, esse eu não quero não, eu quero outro. É ou não é um negócio antecipando a penhora? Isso já é um negócio jurídico processual o quê? Típico. O que é a grande sacada do novo CPC? Os negócios jurídicos processuais deixam de ser somente típicos, e eles passam a ser o quê? Atípicos. Então, vejam, e vou dar um exemplo claro na questão de prova. Já aconteceu nenhuma, nem duas, nem três, mais de 10 vezes no meu escritório. Você faz a prova pericial antes ou depois da testemunhal? Por regra. Antes, né? Uma ação, então, de reparação de dano. Aí o juiz, não, quero ver como é que é o dano, a extensão do dano. Marca a prova pericial. Você faz uma prova pericial caríssima. Está lá, já estendeu qual que é o dano, ok? O dano é de tanto. Aí vem na prova testemunhal, o réu não é culpado. A prova pericial serviu para quê? Vocês entenderam o que eu falei? Serviu para alguma coisa a prova? Ou o pedido vai ser julgado improcedente? Ou seja, você gastou tempo e dinheiro por uma prova que foi o quê? Inútil.
Esse processo, olha só, lá em cima, ele é eficiente ou ele não é eficiente? Não. Então, o que o novo CPC permite? Que as partes, elas possam negociar, mudar regras de procedimento para que o processo seja o quê? Mais o quê? Eficiente. É legal ou não é legal isso? Perícia. O que vocês podem chegar e fazer? Por exemplo, antes do processo, se você tiver que discutir sobre isso, o negócio é o seguinte, você vai pagar metade, eu pago metade, já está negociado. É um novo sistema, meus caros. Olha, o negócio é o seguinte, a lei fala que são tantas testemunhas, mas nós vamos fazer aqui, nós vamos acordar que só vai ser 4, ok? Ó, o prazo aqui veja, as partes elas podem o quê? Elas podem manejar e mudar regras procedimentais em busca de quê? Da eficiência. Isso é sensacional. É sensacional. Tem uma obra aí, se vocês puderem deixar muito claro, não estou fazendo propaganda nenhuma, não tenho. Tem uma obra que vocês puderem ver. Você sabe onde que isso é muito comum? Como é que funciona na arbitragem? Quem está acostumado com a arbitragem já. As partes chegam e falam, como vamos fazer o nosso procedimento? Vai ser assim, assim. As partes já não negociam o procedimento? É o que pode acontecer no novo CPC. Então, isso é uma revolução, isso é bem interessante. Né? O 191 fala da hipótese de quê? Do calendário. Olha só o que pode acontecer, o artigo 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. O calendário vincula as partes e o juiz. Vejam que, nesse caso, o calendário é um pouco diferente, porque aqui o calendário ele inclui o juiz, então, logo, ele tem que ser o quê? Homologado. Nas outras hipóteses, o juiz só controla se é abusivo ou não. É uma revolução ou não é uma revolução? Isso é excelente. Meus caros, eu vou dar até uma palestra aqui na ASP, num curso que vai ser organizado pelo professor Antônio Cabral, do dia 10 ao dia 13 de novembro. O meu é só sobre negócio jurídico processual. O meu tema vai ser negócio jurídico processual na execução. Meus queridos amigos, vejam o que a gente pode fazer. Hipoteca. Só para dar um exemplo. Para o Vitor não ficar assim, pô, esse cara está doido, está dando exemplo aqui, essas coisas siderais. Estou fazendo uma hipoteca. Uma confissão de dívida lá, que o cara dá um bem garantia, alguma coisa. Vamos pensar o caso da hipoteca. Veja que eu posso colocar bem assim, olha, está desde logo dispensada a avaliação, porque as partes aceitam a avaliação que foi feita. E se tiver que fazer alguma perícia, porque passou muito tempo, o custo vai ser sempre de quê? Do devedor. Isso não é um negócio jurídico processual? Você vai precisar discutir isso, já vai estar escrito isso lá no... Isso tem efeito o quê? No processo. Então, isso aqui para mim é... Então, tem essa obra, chama-se Negócio Jurídico Processual, uma coletânea, da Juspodium. São vários artigos, é muito legal essa obra. Uma obra bem legal. Acabando aqui, racionalidade e precedentes. Meus caros, olha o que o artigo 926 fala. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Por quê? Precedente vira o quê? Norma. O sistema não é mais de civil law puro, é civil law misturado com o quê? Com common law. Ou seja, o precedente, ele vincula, e ele vincula não só a decisão, olha aqui, e olha a prova que o juiz, olha o 926, vê se ele não está falando de boa-fé dos tribunais. Se o tribunal decide e vem reiteradamente decidindo sobre um sentido, ele deve ou não deve respeitar os seus próprios precedentes? Por que acontece hoje? E é muito comum, nós temos a decisão da hora. A decisão o quê? Banana boat. Você dá uma decisão e na sequência você tem o quê? Uma outra decisão. Isso acaba, ou seja, isso vincula os próprios tribunais. Então é um sistema, porque não é simplesmente o quê? Faço o que eu digo.
eu terei que fazer o que eu digo também. E isso, os juízes ficaram numa situação, meus caros, e aqui pegando, vejam, olha que legal, não devia falar isso, mas eu vou falar porque estamos entre amigos. É o caso ou não é o caso do Banco do Brasil trabalhar no sentido de seguinte, quais são os precedentes, identificar desde logo os tribunais, os precedentes, para saber o seguinte, como vai ser a aplicação do 926 em cada tribunal. Para saber o seguinte, porque eu vou cobrar naquilo que me é favorável, uma postura que ela é o quê? Íntegra e estável. E naquilo que não é, o que nós vamos fazer, Wilson? Trabalhar para mudar, para mostrar que aquela jurisprudência ela está o quê? Superada. Muda ou não muda? Aí agora é minha parte assim, final que eu amo. Comunicação com direito material. Esse CPC, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Esse CPC, ele é cruel para quem não conhece o direito material. Por quê? Vejam, ele é cruel. Cruel. Porque hoje, nós podemos, quando a gente só sabendo o processo, eu consigo me virar, não consigo? Vejam que eu ganhei aquele caso do engenheiro em primeiro, segundo e no Tribunal Superior, só discutindo o quê? Processo. Com o princípio da supremacia do julgamento de mérito. O que acontece? Eu tenho que conhecer o direito material efetivamente ou não? Aproxima ou não aproxima o direito material? E deixa eu fazer uma pergunta muito maluca para vocês. Vocês acham, então, dentro dessa realidade, que o novo CPC ele poderia revogar o Código Civil de forma expressa? Tem uma colega de branco ali que ela falou um nunca. É creme? Hã? É branco mesmo? Não, porque... Não, porque um dia eu passei uma vergonha, eu cheguei para o colega e falei assim, aí eu cheguei para a colega e falei assim, não, que a colega que está ali de rosa, ela, rosa não, fúcsia. Eu achei que fúcsia era raça de cachorro, né? Fulano tem um fúcsia. Mas a colega de branco, como é que é o nome dela? Carminha? Camila. Mas você tem cara de Carminha. Não a da novela. Muito embora o advogado do devedor ache que você tem a cara da Carminha da novela. Camila. Camila ficou chocada quando eu falei bem assim. Camila, posso ler um negócio para você aqui que você vai... Camila, você é casada? Não? Você vai sair para a balada hoje? Olha como é que vocês estão achando que eu quero uma atividade satisfativa? Eu estou dando assunto para ela chegar assim, porque se ela... Certo, ela vai chegar para o sujeito lá na balada, olha só, se ela descobrir que o sujeito é advogado, ela fala assim, olha só que argumento é assim. Fulano, eu gostaria de você saber, olha que chegada boa que você vai ter. Eu gostaria de saber se você é uma pessoa heterotópica ou bifronte. Você acha que vai colar isso? Vou explicar o porquê. Eu estou fazendo essa brincadeira aqui, porque quando a gente fala essas palavras, todo mundo toma um susto. Olha o que o artigo 1072, Camila, ele fala. 1072, é o último artigo. Revogam-se, inciso 2, os artigos 227, 229, 230, 456, 1482, 1483, 1568 a 1773 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Aí, para não ter dúvida, o que o legislador botou dentro de Código Civil.
para nem dar dúvida. Meus caros, se há uma aproximação com o direito material, o que o código ele tratou de fazer? E ele não é orgânico? Ele tem que ser coerente não só com o sistema, mas com o direito material. E especialmente em áreas, isso é a brincadeira que eu te falei, para você ter essa... Em áreas em que o direito material e o processo não são tão claros, que eu tenho uma zona mista. Faço uma pergunta para os senhores: prova é matéria de processo ou de direito material? O que você acha, doutora Camila? Como é que é o nome da colega que está do lado? Rita. Rita, tem cara de Rita também. Rita e Camila. Dá para fazer uma dupla sertaneja, não dá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. Vejam. Prova, Rita, para você, é direito material ou processo? Mas, por exemplo, a quantidade de testemunhas que vai ter que você vai ser ouvido, juntar o rol com a inicial, isso é matéria de prova, não é? Mas isso é processo ou direito material? Processo, né? Mas se eu te fazer uma pergunta, Rita, não fique ruborizada e não leve, igual eu falei, você falou um negócio que era para balada, vocês interpretaram mal, não é para ninguém interpretar o mal. Rita, como é que você prova para todo mundo agora que você é mulher? Você tirando a roupa não é uma prova absoluta. Vai lá, está tendo um monte de operação aí. Como é que você prova? Através de quê? Seu documento. Quando eu falo, por exemplo, fulano prova que ele é proprietário do imóvel, ele traz escritura registrada. Isso é processo ou direito material? Ou seja, eu tenho institutos que, por natureza, eles são o quê? Bifrontes. Bi de quê? Duplicidade. Duas frentes. São institutos que são... Nesses institutos aqui, eu tive que ter uma coerência melhor com o Código Civil. Por exemplo, o 456 aqui, ele fala da denunciação da lide per saltum. 456 que está revogado o Código Civil. A denunciação da lide, ela é um instituto só de processo ou ela trabalha com a noção de ação regressiva e de evicção? Direito de regresso e evicção é matéria de processo ou de direito material? A denunciação da lide só é a forma que eu o quê? Que eu exercito. A hipoteca, propriamente dita, o que ela visa assegurar, que é os outros 1.400 e pouco aqui? Não é assegurar uma execução? Eu posso analisar a hipoteca longe da execução? Os outros dispositivos aqui, curatela. A curatela de alguém pode ser deferida sem uma decisão judicial? Eu tenho, então, o quê? Uma evidente aproximação do direito material. Rita e Camila, é tão clara a aproximação do direito material que o 1068 ele fala o seguinte: o artigo 274 e o caput do 2027 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, passam a vigorar com a seguinte redação: o Código de Processo Civil não só revoga dispositivos do direito civil, do Código Civil, como também muda a redação. Isso é ou não é uma aproximação com o direito material? Por que isso é importante, meus caros? Muito cuidado. Quando vocês lerem determinados dispositivos, não leiam, tentem identificar se aquele dispositivo ele possui raiz ou alguma comunicação com o direito material. Porque se tiver, você vai ter que ir atrás disso, porque senão você vai se complicar. E nós temos, o que o processualista agora gosta de fazer? Ele lê o Código de Processo Civil como se fosse uma coisa o quê? Pura. E isso é o quê? Falso. Não estava no script aqui, mas eu quero dar um exemplo aplicável totalmente ao Banco do Brasil. É o artigo 842, se não me falha a memória. Está aqui, eu fiz até esse comentário. Hoje eu coloquei o Wilson até para ler sobre isso.
Olha só esse dispositivo. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será também intimado o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Como é que vocês vão aplicar esse dispositivo? O que é regime de separação absoluta de bens? Vocês sabem o que é isso? Olha só, tá vendo? Aí o sujeito... Pode falar, Marcelo, não tem... Se eu te falar isso aqui, nós também temos... Deixa eu te falar, a melhor coisa de falar com esse curso em company assim, porque os nossos esqueletos ficam tudo aqui dentro. Fica tudo aqui dentro. É hora de a gente falar... Eu apertei aqui esse caboclo hoje aqui, para a gente chegar a essa conclusão. E conversamos com um monte de olhos sobre isso. Existe no Código Civil essa palavra, separação absoluta de bens? Da onde que o legislador tirou isso? Existe o quê? Separação convencional de bens e separação o quê? Obrigatória de bens. Parece que ele quis criar um gênero aqui, não foi? Está captando, Camila? Até agora está captando, né? Quando a pessoa faz o regime de separação convencional de bens, o que por regra ocorre? Há, de fato, uma cisão de patrimônio, exceto se tiver algo diferente no pacto nupcial. Vocês concordam? Então, por exemplo, eu sou casado com regime de separação total de bens. Eu posso vender, eu posso alienar e não preciso de quê? Da outorga uxória da minha esposa. Vocês concordam comigo? Porque ela não tem direito ao quê? A meação. Ela pode entrar com uma ação para proteger a meação dela? Não, porque ela não tem direito ao quê? A meação. Concordam comigo? Mas no regime obrigatório de bens, existe ou não, obrigatório, desculpa, de separação de bens? O cônjuge tem ou não direito à meação? Súmula 377 do Supremo, entendimento já totalmente consolidado. Não vou falar se está certo ou se está errado. Não me cabe aqui, estou sendo pragmático, nós como advogados. O que a súmula 377 do Supremo fala? E aqui eu trago, inclusive, acórdãos recentes do ano passado do STJ. Embora haja separação de bens, se ela é obrigatória, existe o quê? Meação. E aí? Vamos voltar para o 842? Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. As duas hipóteses de separação de bens, ou só no regime de separação convencional de bens? Se for regime de separação obrigatória de bens, meu caro, você vai ter que intimar, porque o cônjuge tem direito ao quê? A meação. Aí o que eu falei com o Wilson? Eu sou advogado o caso normal, né? Penhorou o bem lá do marido, o banco ou o credor não pediu isso aqui, e ele vai levar o quê? A praça, leva a praça. O que eu chego lá na frente e posso alegar? Nulidade. Falta de intimação. Porque esse dispositivo, ele visa proteger o quê? A meação. Eu tenho direito à meação. Essa interpretação literal, ela não se dá de acordo com o quê? Com o direito material. O que visa o código? Captaram? Então, o novo CPC, ele vai exigir dos senhores uma análise cuidadosa, com uma lupa de todo tamanho, em todas as questões afetas ao direito material. Porque, como a diretriz dele está vinculada à efetividade do direito material, também estará em razão de quê?
Da proteção, inclusive dos terceiros que assim o participam. Nós vamos ter todos que estudar o quê? Direito material. E eu falo isso para vocês, eu me sinto muito à vontade, Camila. O meu mestrado não foi em processo civil. O meu mestrado foi em direito civil. E por que eu fui estudar direito civil? Para compreender melhor os fenômenos de direito material e compreender sua repercussão aonde? No processo. Por que meu pós-doc foi em constitucional e não em processo? Para eu saber o seguinte, como o processo, como o direito se comporta a partir de quê? De um modelo constitucional de direito. Porque hoje, o que eu fico, esse caso que eu estou falando muito da justiça do trabalho, vejam como é que isso é curioso. O sujeito acha que citar, fazer a desconsideração da personalidade jurídica, de ofício, citando aquele que, ou seja, fazer um chega junto, é um benefício ao quê? Ao direito alimentar. Isso é uma visão de um contexto completo do modelo constitucional? É um processo eficiente? Não. Então, meus caros, o sistema ele é muito mais complexo. Não sei se aqui eu consegui colocar isso para vocês. E o que são as regras bifrontes? Que a gente não pode ter medo disso. Quando eu falar de regras, eu estou falando de dispositivos que eles são, naturalmente, uma leitura de processo e de direito material. Não é o instituto em si, mas são institutos que demandam o quê? Uma leitura não só de processo, mas também de quê? De direito material. O 842, por exemplo, ele é um dispositivo bifronte? É, porque ele não é um dispositivo que trata somente de processo. Ele é um dispositivo que ele quer dizer o quê? Olha, o direito, eu vou falar para vocês, depois eu vou ler de novo, vai ver como é que vai ficar claro. Aquele que tem direito à meação deve ser intimado para ele o quê? Poder se defender. Isso não é uma ideia de devido processo legal material? Então, logo uma regra o quê? Bifronte. Olha só como é que fica mais fácil. 842, recaindo, eu posso fazer a leitura do Mazei? Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado que tiver direito à meação. Ponto. Vocês concordam comigo? E o que é a chamada regra heterotópica? Camila, quando você chegar lá para o sujeito, você vai falar assim, fulano, você é bifronte ou heterotópico? O que é o hétero? O que é uma coisa hétero? Porque vocês ficam com medo do que eu estou falando aqui, sabe por que vocês estão com medo? Isso é legal, isso. Por que vocês estão morrendo de medo aqui? Fala as coisas, vocês ficam com medo aqui. É normal isso. O hétero é uma coisa que ela é o quê? O que a pessoa é heterossexual? Hétero é o quê? Diferente. Sexo. Relação heterossexual, relação de pessoas o quê? De diferente sexo. A palavra dá medo. Eu lembro do Caceta e Planeta, o Bussunda chegava para um velhinho e falava, o que você fazia se descobrisse que seu filho era heterossexual? Eu matava ele. É o medo da palavra. Vocês estão com medo da palavra heterotópica. O que é o hétero? Diferente. O que é o tópico? Posição. O que vai ser o dispositivo heterotópico? Vai ser o dispositivo de direito material que vai estar o quê? Inserido dentro do Código de Processo Civil. Ele vai ser o quê? Heterotópico. Ele está numa posição o quê? Diferente. Isso é problema para o Código de Processo Civil, se ele se aproximou do direito material ou não? Nenhum. Um exemplo aqui, artigo 406. Quando a lei exigir instrumento público como substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Como é que você prova que é casado?
Certidão de casamento. Isso é direito material ou processo? Direito material. Como é que você prova que é proprietário do bem? Escritura registrada. Está no Código de Processo Civil, mas significa que é regra de processo ou de direito material? Captaram? Então, não ter medo das regras bifrontes e heterotópicas. Não pode ter medo, que isso era uma coisa que causava medo para todo mundo. Tranquilo nos 10 mandamentos, então? Fui bem devagarzinho, tal. Já estou num prazer sádico aqui agora que os sorrisos já acabaram. Então, vamos para a última lâmina aqui, que agora é rapidinho. Meus caros, e aí já ficou claro para vocês. Olha o que o artigo 14, o 1045 e o 1046 falam. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados. Tal. 1045, 1 ano. Que, aliás, você sabe que está dando um problema danado esse 1045, né? Porque tem 3 correntes, como em vez de falar em dias, falou em ano, tem 3 correntes sustentando que dia que vai ser que o novo CPC entra em vigor. 15, 16 e 17. E tem gente até que fala dia 18, mas enfim, 15, 16 e 17. Eu adorei a solução da Alexandre Câmara, para já matar esse problema. Vamos fazer um feriado, uma semana do CPC, que acaba o problema. Perfeito, né? Eu achei também muito boa a solução, mas enfim. Ao entrar em vigor esse código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Em algumas coisas, o CPC já está valendo ou não está valendo? Está valendo ou não está valendo? Tudo que estiver vinculado à Constituição Federal já vai estar o quê? Valendo. O sistema é constitucional, ora. Então, para mim, já está valendo total. O cara já subiu o elevador. Aquelas regras do artigo 10, tudo está valendo. Ou seja, não tem que esperar. Bom, pulamos uma parte. Segunda parte, a petição inicial de hoje vai ser julgada com base no Código de 73 ou no Código de 2015? Olha lá, olha o dispositivo, lê lá, gente. 2015. Em outras palavras, se eu não preparar a petição inicial de hoje para o Código de 2015, eu vou ter o quê? Um julgamento prejudicado. Eu não vou ter a máxima performance. Perfeito? Isso não quer dizer que ela vai ser indeferida, não é isso? Mas ela não vai estar ok. E aí, cai uma questão que ela é interessantíssima. Olha para todo mundo apavorar agora. Eu vou voltar nela por último. Como é que vocês pedem desconsideração da personalidade jurídica hoje? Vocês têm pedido? Volta e meia pede, não pede? Vocês pedem. Vocês pedem com base em quê? Hoje em dia, na jurisprudência e na doutrina, não é? Meus caros, olha o que a gente tem feito lá no escritório. Na hora que eu peço a desconsideração, o que eu faço? Olha, gente, a melhor posição doutrinária e jurisprudencial, a mais adequada ao que está na Constituição, foi incorporada ao novo CPC. Então, é essa regra que eu tenho que seguir. Então, eu tenho utilizado o CPC hoje, ainda que não em vigor quanto à desconsideração, mas como o quê? Um parâmetro do que é o mais certo. Não como norma, mas como poder de quê? De convencimento. E olha que caso sensacional que a gente fez lá no TRF da 2ª Região. Um juiz mandou desconsiderar, ok? Eu recorri. Aí, na hora que eu recorri, no agravo, eu falei assim, olha, aí falei que era ilegal e tal. Camila, olha que show. Aí coloquei na parte de baixo bem assim, Camila. E se um tópico? E se o CPC de 2015 estivesse em vigor? Aí eu provei, pegando como ele fez a desconsideração, que ele violava 3 regras do novo CPC. Aí eu brinquei e falei assim, vejam, provavelmente esse agravo vai se encerrar após, já na vigência do novo CPC. Vamos julgar, então, de acordo com o novo CPC, que dá a melhor diretriz de recodificação, ou vamos julgar com base no que foi construído e foi descartado no novo CPC? O que, obviamente, o relator do agravo fez?
efeito suspensivo. E o que ele motivou? Falou, ó, a desconsideração se deu errada, tão errada, que se fosse no modelo do novo CPC, deveria ser assim, 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 assim. Isso, utilizar o novo CPC antes dele entrar em vigor, é o que a gente chama de vacatio legis prospectiva. Ou seja, eu estou trazendo para cá o código que vai ser aplicado no futuro. Isso é perfeitamente possível. Em tudo aquilo que ele for omisso e que for compatível com a Constituição Federal. Porque o CPC, ele dá um melhor encaminhamento. Então, isso aqui é extremamente útil. E aí, meus caros, para fechar aqui o nosso ponto aqui, vejam que interessante. Olha o teor da súmula 205. A Lei 8.009/90, que trata do bem de família involuntário, aplica-se à penhora realizada antes da sua vigência. Súmula do STJ. E aí, doutora Maria Rita? Agora abalou, hein? E notem que o rol dos bens penhoráveis foi alterado pelo novo CPC. Qual que é o raciocínio dessa súmula? A penhora, ela é um ato processual que faz parte de um ato processual maior, que é a expropriação. Ou seja, se a expropriação não chegou ao fim, quando da entrada em vigor do novo aqui do caso da lei, né, da Lei 8.009, o que o STJ entendeu? Olha, a expropriação não chegou ao fim, o ato não está o quê? Acabado. Se o ato não está acabado, essa lei o quê? Ela retroage, porque é um ato o quê? Complexo. O que eu tenho ficado apavorado? Todo mundo fazendo a penhora sem sequer observar como está o rol de penhora do novo CPC. E, meus caros, se os senhores não conseguirem expropriar isso até o feriado de março, o que vai acontecer? Vamos voltar atrás e vai aplicar, ou seja, todo o trabalho que os senhores fizeram vai ser um trabalho o quê? Inútil. Penhora, meus caros, hoje, considerando as datas para expropriação, o CPC já está em vigor há muito tempo. Entendeu, doutora Rita? Você lembrava dessa súmulazinha que tinha ficado para trás? Todo mundo esqueceu dela porque as discussões de bem de família, de direito intertemporal, acabaram. Então, a gente não discute mais ela. Mas quem, como foi o meu caso, que viveu isso aqui, lembra muito bem da confusão que foi. E o Banco do Brasil, eu posso garantir aos senhores, foi um dos bancos mais sacrificados com essa súmula, à época. Então, quem está trabalhando aí com execução, meus caros, lamento ter estragado o fim de semana, mas se cheguem semana que vem e comecem a olhar tudo, façam um review de todas as penhoras, para saber se as penhoras vão se sustentar até março. Posteriormente a março. Isso é capital. Então, meus caros, isso que eu quero falar para vocês, o Código de Processo Civil, ele, em alguns pontos, ele já está em vigor, ele já impactou, e nós estamos vivendo a ilusão de quê? Do Réveillon. E isso, aí a última lâmina, se puder passar para mim, vejam, isso aqui é só um caso que o Superior Tribunal de Justiça acabou entendendo e não aplicar. As discussões já estão chegando no Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação ou não das técnicas do novo CPC. Olha lá, ó.
Marquei em vermelho. Isso é sob decisão. Nesse caso específico, o que o superior falou? A decisão é até muito ruim, diga-se de passagem, mal feita. Mas eu quero mostrar para vocês que essa é uma discussão que vai existir mesmo. E nós só vamos ser eficientes se nós tivermos o quê? Extremamente preparados e encararmos isso de frente. Fechando aqui já para a gente terminar aqui, eu vou ver se eu consigo falar no prazo que eu me propus. Passei até um pouquinho, que eu queria falar 2 horas. Eu sei que foi um pouquinho pesado, mas eu falei, Wilson, ainda que eu passe um pouquinho, porque esse assunto é um assunto que ele é muito importante. Ele é um assunto que ele vai refletir, por exemplo, são 2 horas aqui, 2 horas e pouco, que pode refletir em meses, até anos em determinados processos. Meus caros, nós estamos em outubro. Ainda há tempo de começar o regime. Ainda há tempo de tratar de ser um pai melhor. Vou falar um negócio para vocês, fechando aqui, para deixar muito claro. Eu não era uma pessoa que eu fui favorável ao novo CPC. Eu não sou fã de algumas coisas no CPC. Mas não há mais espaço para se discutir isso. Eu dou 2 argumentos, só para vocês verem da minha indignação com o CPC. O sistema do CPC, o processo civil, ele migra ou não migra para um processo eletrônico? O processo da Justiça do Trabalho é praticamente 100% hoje eletrônico, vocês concordam comigo? O CPC, ele tem um perfil de processo físico. Então, o momento foi inoportuno. Minhas críticas. Vejam que nós temos aqui um procedimento especial de restauração de autos. Uma coisa que vai acabar em breve. Tem coisas que estão assistemáticas. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, isso também sem querer ser grosseiro. Isso é só deixar muito claro, isso aqui é só uma paráfrase. Eu considero o CPC, Camila, como se fosse um filho que eu tive fora do casamento. Faço uma pergunta para vocês. Um filho fora do casamento é algo que é programado? Em regra, não. É algo que é desejado? Em regra, não. Mas eu pergunto aos senhores, eu posso amar este filho diferente dos meus filhos do casamento? O meu filho, hipoteticamente, fora do casamento. Estou falando isso que uma menina fez assim, professor, eu não sabia. E eu sou casado com uma juíza, professor hoje, quem me sustenta é minha esposa, então tem que deixar isso claro. Né? Veja, eu posso tratar o meu filho fora do casamento diferente, ele tem os mesmos direitos. O meu amor tem que ser incondicional igual. E quem tem filho vai entender exatamente o que eu vou falar. Como a gente faz com os filhos? Nós enaltecemos as virtudes. E corrigimos o que, Silvio? Os defeitos com educação. Eu passei da fase do filho fora do casamento. Se era desejado, se não era. E fazendo até essa paráfrase, por que eu acho que surgiu esse filho fora do casamento? No momento inoportuno e por tudo. Porque o filho do casamento também ocorre por uma situação de quê? De uma oportunidade. E qual foi a oportunidade que nós abrimos? Nós não aplicávamos o quê? A Constituição no processo. Meus caros, ainda que tratando o novo CPC como um filho fora do casamento, nós vamos ter que amá-lo. E nós vamos ter que trabalhar com ele, trazendo todas as suas virtudes, todas a sua performance. Mas também saber que ele tem o quê? Defeitos. O filho
já é filho desde a barriga, não precisa nascer. Eu considero o novo CPC já com efeitos, como mostrei para os senhores, tal quais há efeitos para o nascituro. Eu tenho aqui um código que efetivamente já está impactando o nosso sistema. Seja para aplicação imediata, seja para atos que eu vou fazer aqui agora e que eu vou colher no futuro. É capital que os senhores tenham conhecimento disso. Aquelas 10 regras, elas são fundamentais, aqueles 10 mandamentos, para compreender o código. Peço um favor, e eu falo aqui a todos os colegas, aqui por cada um na sua importância, não estudem o CPC por institutos. Estudem o CPC no seu contexto, comunicando o instituto para o seu organismo, para o seu globo. Nós só vamos compreender este filho a partir desse contexto. Peço aos senhores muita seriedade, muito amor e que deem educação ao CPC. Muito obrigado. Professor Rodrigo Mazei, gostaria de agradecer as palavras, a palestra proferida hoje, que eu acho que ela tem um condão assim, de nos trazer a reflexão sobre diversas questões. E eu acho que, acima de tudo, sobre essa nova visão do CPC e do processo. E a gente pode destacar diversos pontos aí, como, por exemplo, a questão do código orgânico, que eu acho que é uma visão bastante inovadora. E alguns pontos aqui que a gente que nos traz até uma certa alívio, ou uma expectativa maior, sobretudo quando a gente fala, quando o senhor fala, e o código traz essa questão da supremacia da decisão de mérito nessa nova legislação. E, em relação a isso, sobretudo, o esvaziamento que a gente pode, eventualmente, ter da jurisprudência defensiva das nossas cortes, em especial os nossos tribunais superiores, que, se isso efetivamente for aplicado e bem aplicado, a gente pode ter um retorno, um esvaziamento dessa jurisprudência defensiva. E algumas coisas que nos deixam felizes, como o senhor disse no início, saber também que a magistratura, e sobretudo a magistratura do trabalho, está tão empenhada em estudar o novo Código de Processo Civil. Se haverá a efetiva aplicação ou não, é o tempo que nos dirá. Mas, considerando o adiantado da hora, vou passar rapidamente a palavra para aquelas pessoas que querem fazer algum questionamento, e a gente vai ter que limitar isso por causa do tempo, mas aqui na mesa, a doutora Maria Rita, doutor Vitor, doutor Wilson, doutor Marcos, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. E a plateia, de uma maneira geral, quem quiser fazer alguma indagação ao professor Rodrigo Mazei, peço que levante a mão, se identifique. Ele não morde não, professor? Doutor Vitor. Vou quebrar o gelo, então, Bom, primeiro, antes de fazer a pergunta, aproveitar a deixa aqui para cumprimentar a todos. Como o doutor Marcelo disse, eu estou aqui, em especial, representando o doutor Machado, que pediu para transmitir o cumprimento a todos vocês, e também agradecer a disponibilidade do professor Rodrigo Mazei para estar hoje aqui com a gente para discutir um assunto de suma importância, que realmente o Réveillon está chegando, e a gente precisa nos atualizarmos o mais rápido possível sobre o tema. Professor, a pergunta é sobre a questão envolvendo, o senhor falou que a magistratura está estudando bastante o tema do CPC, mas eu tive contato com alguns representantes da magistratura e a gente percebe assim uma certa resistência. Eu ouvi até de juízes que eu tenho relacionamento dizendo: esse código foi feito para advogado, por advogado, e ele vai atrapalhar muito, e, em especial, quando o código agora, até dentro dessa questão da dignidade da pessoa e do contraditório participativo, exige que o juiz se manifeste.
expressamente, né, quando do julgamento, ele tem que enfrentar todas as matérias debatidas pelas partes. E a gente sabe que tem até entendimento do STJ, no sentido de que o juiz não é obrigado a falar sobre tudo que a parte traz no processo, né? Então, eu queria saber qual é o seu pensamento a respeito da aplicação dessa nova regra, dessa nova disciplina na teoria do julgamento, né, com relação aos magistrados. A pergunta é excepcional. Olha só, eu vou fazer um parênteses, eu tenho falado isso bastante. O que está acontecendo? Como toda mudança radical, há um foco de resistência. Como eu disse para os senhores que houve um foco de resistência lá em... Quem viveu a Constituição Federal, essa questão da mudança, a questão do inquérito, né, essa figura do Ministério Público, né, a gente tolerava. A gente não tolerava ou não tolerava o pau de arara? Hoje a gente não tolera. Vocês concordam comigo? A gente tem algumas coisas assim que a gente tinha uma visão tempos atrás. Veja, meu filho, ele entra dentro do carro e meu filho, 2 anos, ele vai para a cadeirinha e coloca o cinto de segurança. Porque ele foi criado... Então, vejam. Agora, ao passo que, no começo, para a gente, vejam, eu até tive um pai e uma mãe extremamente responsáveis nesse sentido, e, para mim, cinto de segurança, quando muito, na época, era para viajar. Ok? Quando muito. E, hoje em dia, não sei se vocês notam, se a gente não coloca o cinto de segurança, a gente se sente até meio pelado, né? Não dá a impressão assim que a gente está meio... Não é nem questão de apitar, nem nada. Você vai andar um pouquinho mais, dá uma sensação assim, pô, vai dar uma merda, né? Assim, porque isso já está embutido na gente. Então, muito vem desse problema do preconceito. E eu vou falar uma coisa aqui, assim, que é importante, que a gente não pode ser ingênuo. Isso eu tenho falado muito com a magistratura. O século XIX foi marcado por um protagonismo do Poder Legislativo. O século XX por um protagonismo do Executivo. E nós vivemos no século XXI um protagonismo do Judiciário. É um fato. O Judiciário num todo. A Lava Jato está aí. Vocês concordam? Vejam essa questão do Eduardo Cunha. A gente acompanha o negócio do Supremo, a gente acompanha a questão do Supremo. Por exemplo, uma vez eu peguei ontem eu peguei um táxi, aí o sujeito viu que eu estava de gravata, falou assim, doutor, você viu o Supremo? Já deram a liminar. É um protagonismo que a gente está vendo. Então, o que a gente tem que entender? Esse discurso, porque isso é legal que eu vou falar para caramba. Você sabe o que a ESA, muita ESA diz? Esse é o código do juiz, dos advogados. Vejam, está dando poder. Pô, precedente, quer dizer que agora os caras vão fazer lei? Não vamos ser ingênuos, meus caros. Esse discurso de conflito é um discurso muito mais para enfraquecer nós, do judiciário, do que qualquer outra coisa. E, às vezes, o juiz ele cai nessa conversa fiada, e o que caiu de forma mais clara foi o juiz do trabalho, no sentido, e eu falo para vocês, a gente lá na UFS tem pesquisas, foi feita uma pesquisa, para vocês terem uma ideia, com agentes do Poder Judiciário, do Legislativo e do Executivo, que trabalham. Os 5 primeiros colocados, considerando elementos de... 5 não, os 3 primeiros, desculpe, que eram 3. As 3 primeiras figuras que foram consideradas como pessoas mais confiáveis eram 3 pessoas que estão no judiciário. Não, são 5 mesmo, são 5, porque agora estou lembrando que é dividido. Primeiro, o Ministério Público, por um motivo, tive a mídia, nessa coisa toda. Segundo, o juiz. Olha que interessante. Terceiro, o desembargador. Quarto, o advogado. E quinto, o ministro. Aí depois, ministro dos tribunais superiores. Depois que vinha o deputado, tal. Vejam, há até uma confiança no judiciário muito maior. Eu acho que uma coisa que eu estou falando aqui é uma coisa óbvia, né? Vocês, a gente que trabalha, mesmo a gente sabendo todas as mazelas do judiciário, nós temos mais confiança no judiciário
do que no executivo e no legislativo. Vocês concordam comigo ou não? Então, esse tipo de discurso, a gente tem que filtrar por conta desse protagonismo, né? Então, tem que tomar um cuidado. E é um discurso que, para o advogado, dissemina de uma forma, para o judiciário, dissemina de outra. Vejo que os tribunais superiores disseminaram isso para lá, não vamos conseguir julgar, ou seja, é como se o código fosse ruim para todo mundo. Porque é uma forma de quê? De criar um embate. Mas o que eu tenho notado? É óbvio que tem muito juiz que está acostumado à coisa do chega junto, de ter o poder, que ele não está se sentindo à vontade. Mas se o juiz inteligente, vejam, o que está acontecendo com os juízes que já estão aplicando o novo CPC, e vários estão aplicando a questão do contraditório, o que eles estão chegando à conclusão? Ele está tirando o peso das decisões dele. Vejam, ele fala assim, vem cá, doutores, vamos sanear o processo? Qual a prova que o senhor tem? Por que você tem a prova? O que os juízes já estão fazendo, a questão do negócio jurídico processual? Eles já estão antecipando e colocam tudo na ata. Como é que o advogado recorre depois? Se ele saneou o processo de forma compartilhada, o processo é mais ou não é mais eficiente? Vejam, isso é muito importante também. No início, o processo vai ser mais lento. E vai ser mais lento por quê? Não se iludam que o processo vai ser mais rápido. Porque nós vamos ter que aprender a trabalhar com a nova técnica. Às vezes, mesmo quando a gente compra às vezes, um carro melhor, logo no começo a gente não tem uma dificuldade com o carro, de saber onde que estão as coisas e tal, computador novo. Não adianta você ter uma coisa melhor. Isso vai ser um problema. Mas eu tenho fé, e pelo que eu tenho visto, hoje o número de juízes, na verdade, é muito mais... desculpe até se eu for muito grosseiro, tem menos juízes, que eu considero essa ideia dessa maçã podre, passando esse discurso falso, do que advogados passando esse discurso falso. Todo mundo, é um discurso que todo mundo está disseminando, não é um problema só de juiz. Eu vejo muito isso também lá na ESA. Agora, você levantou uma bola para mim aqui sensacional, e não foi combinado, tá? Muito embora Vitor seja o nome do meu irmão. E eu que escolhi, hein? E eu que escolhi. O que está pegando bastante aqui é esse dispositivo aqui, ó, que onde que é o centro das atenções. É o 489, parágrafo 1º, inciso 4. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que... Eu vou dar um macete para vocês vão pegar agora fácil. Não enfrentar todos os argumentos, risca a palavra argumentos, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O que os tribunais estão falando? Eu não vou aplicar isso, porque eu não sou obrigado a examinar todos os argumentos. E eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. O juiz é obrigado a examinar todos os argumentos, de fato? Qual que é a diferença entre argumento e fundamento? Isso é sensacional, e Vitor, você está me dando a oportunidade, que isso era um dos temas base da minha tese de doutoramento. Olha o que aconteceu na minha tese de doutoramento. Um examinador, ele levou 2 julgados da mesma turma do STJ, no mesmo dia, com a mesma composição. Julgado 1. Fulano, tal, o recorrente alegou prescrição, e essa matéria não foi analisada pelo Tribunal de Justiça específico lá. Vamos falar, Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Não era não, mas só para ficar claro. Considerando, então, que não foi analisada, anulo a decisão para que o tribunal se manifeste sobre a prescrição. Na mesma sessão, a mesma turma, fulano alegou uma questão de responsabilidade subsidiária aqui, parará, pororô, mas o tribunal não examinou, e o tribunal está correto, porque o tribunal não precisa examinar todos os argumentos levantados pelas partes. Aí o que o examinador pegou? Cabe embargo de declaração nessas 2 decisões, se fosse uma só, que elas estão contraditórias?
O que vocês acham? Elas estão contraditórias ou não? Elas estão contraditórias se eu compreender numa coisa, se eu confundir argumento com fundamento. O que o juiz, o que o magistrado é obrigado a se manifestar sempre? Ao fundamento. O porquê, o que é o fundamento? É aquilo que faz, olha o que está escrito no 489, inciso 4, é aquilo que é capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Sempre que eu tiver um tema, que aquilo por si só pode mudar a decisão do julgador, ele é obrigado a o quê? A examinar. Isso é o quê? Um fundamento. Tanto que na petição inicial, o que eu sou obrigado a trazer? Fatos, fundamentos e o quê? E pedido. O artigo 10, veja que não é à toa, olha o que o artigo 10 do CPC fala, vê se ele fala em argumentos ou fundamentos. Cadê aqui o artigo 10? O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, tal. Fundamento é uma coisa, argumento é outra. Argumento é uma retórica. O que é o argumento? É aquilo que você usa para reforçar o seu argumento, para reforçar o seu fundamento. Hoje a gente usa a jurisprudência como o quê? Como fundamento, só para vocês pegar um exemplo claro. A jurisprudência hoje ela é fundamento ou é argumento? Argumento. Fala, tanto é assim que o tribunal está decidindo assim. Concordam comigo? É para reforçar. No novo CPC, já não vai ser assim, vejam. Se eu tiver um precedente, aquilo é fundamento, ou seja, você não pode decidir contra isso, porque aqui eu tenho o quê? Um precedente. Isso é argumento ou fundamento? Fundamento. Então, o que, Vitor, está errado no 4891 que está causando o inciso 4? A palavra ali não é argumento, é fundamento, porque o fundamento que faz mudar a coisa. Camila, está uma conversa de doido? Tá, não está? Diferenciar o que é fundamento e argumento é difícil, não é? Posso dar um exemplo de um caso que aconteceu? Foi uma das sustentações orais mais legais que eu fiz na minha vida. Teve um caso que me chamaram para fazer uma sustentação oral em um TRT. Não foi do Espírito Santo. Eu não vou falar qual foi, porque envolve lá... Inclusive, contrataram um advogado de fora, porque a questão era muito delicada. Criou um problema entre OAB, tribunal. Aí, vamos contratar um cara de fora que ele se sente mais à vontade de fazer a sustentação oral. Olha qual que era o caso. Uma juíza... ela deu a seguinte decisão. Aliás, deixa eu voltar no caso concreto. Um sujeito, ele quebrou literalmente, nem abriu falência nem nada, quebrou, quebra branca, falência branca. Ele ficou devendo mais ou menos 15 milhões, e desses 15 milhões, ele ficou devendo 6 milhões na Justiça do Trabalho. Ok? Até para colocar datas, quebrou em 2006. Olha que caso legal, Vitor. Esse caso é emblemático. Em 2010, ele se casa com uma médica, ok? Uma médica, perfeito? Em 2013, 2012, 2013, vem uma decisão de uma juíza falando o seguinte, olha, e ele se casa com essa médica com um regime de comunhão, de separação total de bens. Pacto nupcial falando que não comunicava nada, nem gripe. Um pacto nupcial desse tamanho, falando que não comunica nada, frutos, nada. Ok? Porque ele, com a dívida muito grande, ele falou, não quero ter esse risco. Caso clássico, não é um caso clássico? Perfeito? 2010. Fim de 2012, uma juíza dá uma seguinte decisão. Olha, esse pacto só tem efeito para efeitos normais de direito privado. Não se aplica à Justiça do Trabalho. Porque, com base na dignidade da pessoa humana, existe um direito alimentar, o direito do obreiro, e a Constituição considera o direito do obreiro como um dos direitos mais importantes, e considerando, inclusive, que ele mesmo no regime de separação total de bens, se ela morrer, ele seria herdeiro, existe uma comunicação.
Então, penhoro a meação a partir de 2010 e considero ineficaz o regime de bens. Meus caros, vamos lá. Aqui entre nós, eu posso não concordar com a decisão. Ela está motivada ou não está? Ela tem fundamento ou não está? Vocês com todo mundo concorda? Aí me contrataram para fazer sustentação oral. A apelação já feita, o recurso ordinário já feito. Como eu começo minha sustentação oral? O direito do trabalho e o amor. O direito do trabalho destrói o amor. O direito do trabalho impedirá casamentos e uniões estáveis. Pessoas que se amam a partir de hoje não poderão mais se amar, porque bastará que existam dívidas trabalhistas para que essa pessoa que deve se exile do seu amor, porque a maior prova do amor será ele ser um vassalo do amor. Eu falei algum fundamento ou só argumento até agora? Só argumento. Aí veja. Aí eu falei, o escravo do amor não pode existir, porque na Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana considera como um dos pontos mais relevantes o direito de se ter uma família, o direito de se ter um amor. Numa ponderação quanto à dignidade da pessoa humana, o que é mais relevante? Ainda que seja muito importante, a verba alimentar do obreiro. É a verba alimentar do obreiro ou o direito do homem e da mulher a encontrar o seu amado, ainda que o seu amado seja um devedor. Ter filhos com aquela pessoa que não vai estar sendo avaliada pelo seu patrimônio, mas por aquilo que pode gerar como família. A Constituição protege mais a quem? Ao obreiro, criando o escravo do amor, ou ao homem, ao ser humano, lhe dando o direito de ter a família e a felicidade. Nessa parte agora, é argumento ou fundamento? Fundamento. É análise de quê? Constitucional do que é mais importante. Mas tinha um segundo ainda. Qual que era o segundo ponto? E ela falou o seguinte, tinha um segundo fundamento. Ah, mas se ela morrer, ele é herdeiro. Não foi isso que ela falou? Aí eu falei assim, quanto ao segundo fundamento, quero dizer o seguinte, a decisão, ela ressuscita o direito romano, em que os filhos eram obrigados a pagar pelas dívidas dos pais. E se não tivessem dinheiro, viravam o quê? Escravos. Veja por quê. Eu falei assim, por que foi desconsiderado tão apenas o regime de bens e essa dívida não foi automaticamente para os filhos? Porque o direito patrimonial, o direito sucessório, não alcança, ele se encerra com o próprio decujus. Mais ainda, a se pensar nisso, ainda que de forma involuntária, o que estará acontecendo? Os obreiros estarão torcendo para que a minha cliente, a médica fulana de tal, morra. Porque se ela morrer, eles terão o quê? A possibilidade de penhorar os créditos do fulano de tal no inventário. Isto é o verdadeiro pacto de Corvina, a ideia da Corvina. E o nosso direito não admite o quê? Que pessoas fiquem na expectativa de morte de outrem para receber seu crédito. Eu comecei com argumento e terminei com o quê? Fundamento. Vejam, aí teve uma parte até engraçada, né? Aí eu falei, então, considerando isso tudo, tal, eu vi que a advogada do reclamante, ela não tinha aliança, né? Aí eu falei, e considerando o sistema de precedente, essa decisão pode repercutir, considerando a questão já usando o novo CPC, né? De coerência do sistema. Aí eu olhei aquela e falei assim, imagine que essa decisão pode se repercutir contra a senhora, porque a senhora pode se apaixonar por um quebrado também. Mas eu não falei para ela, eu falei para as desembargadoras, óbvio, né? Veio o voto, ganhei, nós ganhamos, né? 4-2. 2 ainda votaram contra.
Tinham 3 mulheres e 3 homens. Como é que vocês acham que foi a votação? 3 mulheres votaram, né, ficaram pensando no escravo do amor, né, ficaram emocionadas lá com o argumento, e 1 homem e 2 contra. Mas vejam, quantas páginas tinha um voto? O voto condutor. Quantas? 1,5 páginas. 2. Olha, dignidade da pessoa humana, ela tem que ser ponderada. Aqui, o fundamento da família é muito mais relevante. Fundamento. Escravo do amor, vassalo, isso é tudo o quê? Foi só para reforçar o meu o quê? Fundamento. E falou assim, ó, e isso aqui cria um ambiente pernicioso. Um ambiente de quê? De pacto de Corvina. Porque as pessoas estarão torcendo o quê? Pela morte alheia. Segundo fundamento. 2 páginas. Vejam como é que é interessante. O judiciário é obrigado a observar todos os argumentos ou aquilo que, se eu isolar, se eu demonstrar, é capaz de mudar a decisão. Vejam, então, que o 489, parágrafo 1º, inciso 4º, ele não é tão complexo quanto parece. Só que está se criando o quê? Uma tempestade, com todo respeito, num copo d'água. E foi na minha defesa do doutorado, aí eu falei bem assim, vamos ver então o caso da responsabilidade subsidiária, se isso era relevante ou não. Aí, na hora que a gente olhou o voto, era uma hipótese em que a parte tinha renunciado ao direito de ação contra aquela pessoa. Pergunto aos senhores, se ela já tinha renunciado ao direito de ação contra aquela pessoa, dizer se era responsável subsidiário ou não, era relevante? Isso mudava alguma coisa? Não. Isso não era o quê? Fundamento. Isso não mudava nada na decisão. Então, não é obrigado a examinar. Não sei se eu consegui ser claro. Agora, vejam, só para vocês terem uma ideia, isso foi ótima a sua pergunta, quem é que vai levar, quem é que prepara a decisão judicial, isolando o que é fundamento e argumento? O advogado. Se eu conseguir depurar isso, vejam, você vê que eu falei de uma forma simples aqui, obviamente, na hora foi muito mais teatral, quase chorei, foi bacana essa sustentação oral, né? Mas vejam, o argumento não era extremamente simples? O fundamento não era extremamente simples? Era só um caso de quê? De depuração. A maioria dos casos, eu falo isso sem medo de dizer isso, de confusão das decisões, não é por conta do